Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 11 de janeiro de 2025, 1h da tarde aqui no Cairo, também em Kiev, 8 da manhã no Rio de Janeiro, no horário de Brasília, no momento que eu gravo esse vídeo. Tivemos mais ataques russos contra a Ucrânia com vários drones aqui, 47 drones Shahid, e os ucranianos também atacaram principalmente o porto de Novorossiysk, aqui no sul da Rússia, mas vários outros pontos também. Muito sucesso nessa área. Na linha de frente, nenhuma grande mudança. Teve algumas informações aqui sobre avanços russos aqui em Kurakhove, mas não é nada que tenha sido, que a gente já não tenha falado, né? Já há algum tempo Kurakhove está tomada pelos russos aqui, né? Bom, no ponto de vista diplomático, o grande assunto é o navio, mais um navio petroleiro russo, causando um desastre aqui no Mar de Azov, no Estreito de Kerch. A essa altura o pessoal já está chegando à conclusão de que a Rússia está fazendo isso de propósito, ou seja, está afundando seus petroleiros, querendo causar um desastre ambiental ali, porque sabe que vai ter que retornar toda essa área aqui para a Ucrânia muito em breve, então está querendo destruir propositalmente essa coisa, né? Mas isso não vai impedir os Estados Unidos de incluírem mais sanções contra navios russos. Houve um comunicado do Putin pedindo mais uma vez, implorando mais uma vez por negociações com o Trump, mas eu acho que não vai dar em nada isso daí, né? E também tem uma notícia chocante de um soldado russo que era do grupo Wagner, que foi pego entrando ilegalmente nos Estados Unidos a pé pela fronteira do México, carregando não sei quantos mil dólares e um drone e coisa e tal, e tá todo mundo preocupado com isso. Esse foi pego. Quantos outros entraram de forma ilícita nos Estados Unidos? É o que eu falo para vocês. Eu acho que imigração tem que ser livre mesmo. Fronteira é linha imaginária, coisa e tal. Mas eu não descarto que o que está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos não é bem imigração espontânea, mas sim um ataque híbrido da Rússia, né? Estão colocando mesmo agentes e tentando desestabilizar países com hordas de imigrantes forçados a emigrar para esses países. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Daqui para Frente é Só para Trás, Estação Verão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, houve um ataque com 74 drones Shahid de ontem para hoje, 47 foram derrubados, outros 27 suprimidos por guerra eletrônica, ou seja, todos eles foram eliminados, nenhum causou danos, excelente notícia isso, né? Agora, os ucranianos fizeram um grande ataque no sul da Rússia, né? Cidades de Anapa, Jankoy, Feodósia, enfim, uma série de cidades aqui, principalmente Novorossiysk, reportaram esse grande ataque com drones ucranianos. Vamos ouvir um pouquinho aqui o ataque. Isso daí é evidentemente os russos tentando derrubar o drone com metralhadora, né, mas aparentemente não conseguiram. Não conseguiram não, o drone atingiu alguma coisa lá, né? Tem várias outras imagens aqui, mas é basicamente a mesma coisa. Os drones chegando e explodindo, né? Aqui alguns dos danos causados. Tem aqui várias imagens disso. Isso daqui, ó, na última noite, drones ucranianos atingiram o porto de Novorossiysk, na Rússia. Não está claro ainda exatamente o que foi atingido, mas está pegando fogo, né? Novorossiysk é justamente essa região aqui. Novorossiysk é o porto da Rússia que tem no território russo mesmo, que está exatamente na mesma posição de Sevastopol. Lembra quando tinha no início da guerra algumas russetes falando assim: não, porque a Rússia precisa de um porto de águas quentes no Mar Morto. A Rússia tem Novorossiysk, tem um porto igualzinho em Sevastopol. É que Sevastopol é muito melhor do que Novorossiysk, tá? Ou seja, os russos querem mesmo invadir a Ucrânia. Essa aqui é a lorota desse pessoal. Enfim, drones atingiram aqui essa região, foram várias cidades aqui que foram atingidas pelos drones ucranianos, né? E aqui no Novorossiysk, onde foi atingido justamente o porto militar de Novorossiysk, que é onde os russos levaram, inclusive, os navios que estavam em Sevastopol. Justamente como agora a Rússia não consegue mais usar Sevastopol devido aos drones marítimos ucranianos, eles tiraram a frota russa do Mar Negro daqui e colocaram aqui em Novorossiysk. É bom que já fica lá, depois da guerra, já ficam com essa frota deles por lá, né? A gente não sabe ainda
o que foi atingido aqui. Além disso, uma informação importante, já vai para o 4º dia que o depósito de combustíveis lá em Engels continua pegando fogo, né? Então você lembra que nessa região aqui, em Engels, Engels fica aqui, ó, em Saratov, nessa região aqui da Rússia, é uma grande base militar que tem aqui, de onde partem os bombardeios que fazem ataques contra a Ucrânia. A Ucrânia, há 4 dias atrás, atingiu a base de combustíveis que abastece os aviões ali. É lógico, o objetivo é justamente impedir que os russos usem essa base para fazer ataques contra a Ucrânia, e está pegando fogo até agora essa base, né? Uma boa notícia isso, excelente novidade isso daqui. Bom, os ocupantes russos continuam tentando avançar ali em Pokrovsk, que tiveram algum avanço aqui nessa região, principalmente em Kurakhov, nessa região aqui, mas nada significativo, né? Ou seja, eles já tinham tomado Kurakhov, a gente falou sobre isso, e agora já estão disputando aqui em Darny e também Shevchenko e outras cidades por aqui, né? Mas nenhuma novidade significativa aqui na linha de frente. O Liu Ano fala aqui sobre justamente que Kurakhov ainda não foi tomada pelos russos. Na prática já foi, tá? Kurakhov, a gente já falou aqui embaixo, já está... ele diz que ainda tem disputas aqui dentro de Kurakhov, os ucranianos ainda estão aqui, então não se pode dizer que Kurakhov foi abandonada pelos ucranianos, mas na prática tem muito pouca coisa ainda restando ali. Não tem problema, porque a estratégia ucraniana realmente não é segurar as cidades, é justamente poupar suas forças. Os russos estão fazendo tudo que podem para avançar, perdendo grande quantidade de soldados e equipamentos. Vai vir a ofensiva ucraniana, deve acontecer na primavera de 2025, então a gente está chegando perto disso daí, a coisa vai mudar, não tem problema os russos avançarem por hora nessas cidades, é tudo coisa temporariamente ocupada, né? Lá em Kursk continua a ofensiva ucraniana, a 82ª Brigada de Assalto lançou mais uma ofensiva dentro de Ruskoe e Porchenoi, na região de Kursk, então a gente está falando dessa região aqui, bem aqui no norte. Ruskoe, Porchenoi essa cidadezinha aqui, ó. Aqui no mapa já está mostrando os ucranianos até ultrapassando ela, né? É lógico que tem uma diferença entre esse mapa e as informações, mas os ucranianos já estão aqui em Ruskoe e Porchenoi, né? Excelente novidade isso daqui. O Instituto para Estudo da Guerra não traz nenhuma grande novidade aqui. Ele fala que os ucranianos atingiram vários depósitos de munição no Oblast de Rostov, né, no estado de Rostov. A gente já falou sobre isso ontem, então não tem nenhuma grande novidade aqui, né? Saiu uma reportagem agora sobre agentes do GRU. O GRU é o serviço secreto russo, né, que estariam fazendo ações na Estônia, teriam contratado pessoas para fazer atos de vandalismo contra estonianos que criticam o governo russo, né? Então teve uma série de ataques aqui na manhã do dia 8 de dezembro, por exemplo, o ministro do interior acordou com uma surpresa desagradável, né? O carro da família, um Volkswagen Passat, foi queimado, foi vandalizado, próximo da janela, próximo da casa deles, né? Ou seja, vandalizaram o carro aqui. Enfim, esse tipo de coisa que a Rússia faz, né? Quanto tempo vai levar para eles acionarem o artigo 5º da OTAN? É o que eu falo, a estratégia russa é essa, ir comendo aos pouquinhos, fazendo um monte de ação ali nos países bálticos, né? Aqui, ó, o Igor Shusko está trazendo também a informação aqui dos 60 Minutos, né, que é um tipo de fantástico lá dos Estados Unidos, falando sobre a unidade de sabotagem 29155, que tem atingido diplomatas americanos com armas de energia direcionada e que causa uma série de problemas, tumores e doenças e não sei o que lá. Isso é uma coisa que ninguém sabe direito como é que funciona, mas tem um fundo de verdade nisso daí. De novo, isso está acontecendo. Quando é que a OTAN vai acionar o artigo 5º? Né? Uma coisa que está ficando urgente agora. Bom, temos a notícia de mais um petroleiro que vazou óleo ali no Estreito de Kerch. Tá? De ontem para hoje, o petroleiro Volganeft 239 encalhou e vazou óleo ali pertinho do Estreito de Kerch. Ele está nessa posição aqui, ó, bem nesse ponto aqui. Dá para ver nesse mapa aqui também, nesse pontinho aqui. E causou um grande desastre ambiental aqui, vocês podem ver pelas fotos, realmente impressionante aqui o grau de dano causado, né? A Rússia tem recorrido a essa frota de petroleiros sombrios, né, que são... ela não pode contratar empresas de transporte de petróleo com seguro e coisa e tal, porque isso tudo está sob sanções, né? Então ela não pode contratar. As empresas, se venderem esse serviço para a
acabam sancionadas. Então ninguém vai vender isso para a Rússia. A Rússia acaba usando petroleiros velhos, navios velhos, empresas de pouca reputação e empresas sem seguro, o que significa que esses acidentes não apenas causam dano ambiental terrível, como também não tem seguro. Ou seja, se acontecer uma tragédia enorme num lugar que não seja na Rússia, veja, esses 4 últimos petroleiros que encalharam, no último mês, encalharam 4 petroleiros, foi tudo na ponte de Kerch ali, né? O pessoal chega a achar que a Rússia está fazendo isso de propósito, né? Justamente para usar isso como uma ameaça. Por quê? Porque agora aqui, ó, teve um outro petroleiro russo que deu problema no Mar Báltico, tá? Ou seja, de ontem para hoje a gente está vendo 2 petroleiros russos com problema. Esse daqui não chegou a vazar, pelo menos por enquanto não vazou ainda no Mar Báltico. Mas isso, entenderam qual é a ameaça que a Rússia está fazendo? Olha só, eu vou causar um desastre ambiental na região do Mar Báltico, aí, ó, vai ter do jeito que está acontecendo aqui no Mar de Azov, no mar ali no sul da Rússia, vai acontecer na Europa também, vai ter um petroleiro que vai acabar, você tem que acabar com as sanções e não sei o que lá. De novo, guerra híbrida russa, né? Os russos claramente ameaçando. Você já chega à conclusão de que os russos quebraram os 4 petroleiros ali no Mar de Azov de propósito, para causar um desastre ambiental e falar, ó, tá vendo? Eu posso causar desastre ambiental, olha só, não estou nem aí, né? Perto da Rússia aqui. E eles sabem que o maior prejudicado desses desastres ambientais aqui vai ser a Ucrânia, que está hoje temporariamente ocupada pela Rússia, mas o Putin sabe que vai ter que sair dessa região toda, então ele sabe que quem vai ser prejudicado de verdade vai ser a Ucrânia, não vai ser a Rússia. Então ele faz esses ataques todos aqui para dar um recado para a Europa. Aí vem um outro petroleiro lá no Mar Báltico, perto da Alemanha, que foi uma ilha, ele saiu da ilha de... ele tá parado próximo da ilha de Rügen, uma ilha da Alemanha com 100 mil toneladas de óleo russo. Não vazou ainda. Mas entenderam o recado que o Putin está querendo dar? Eu vou causar um desastre ambiental aqui na Europa, né, por causa das sanções, olha só, né? Não deixa de ser uma ameaça de guerra. É o que eu falo para vocês. Quanto mais tempo a Europa e os Estados Unidos demorarem para dar as armas para a Ucrânia acabar com a Rússia de uma vez, maior o risco desse problema. A OTAN vai ter que fazer em algum momento acionar o artigo 5º, né? Bom, os Estados Unidos demanda que a Rússia tire todo o investimento que tem hoje na companhia de petróleo da Sérvia, a NIS, né? O presidente sérvio, o Vučić, ele fundou essa companhia no dia 25 de fevereiro do ano passado e 56% dela é propriedade da Gazprom. Ou seja, é uma forma da Rússia pressionar a Sérvia, né? E daí o Ocidente está obrigando a Rússia a tirar o dinheiro de lá, vai ter que tirar o dinheiro dessa companhia do NIS. Esse cara aqui é outro cara que a Rússia queria comprar, igual comprou o Orbán e comprou o Fico. Eu expliquei para vocês como é que funciona, né? O Orbán e o Fico, os dois têm empresas em sociedade com a Rússia que compram o gás russo baratíssimo e depois revendem para os próprios habitantes do país no preço normal. Então eles ganham muito dinheiro com isso. É assim que a Rússia comprou o apoio do Orbán e comprou o apoio do Fico. E está querendo também comprar o apoio do Vučić na Sérvia, né? E o pessoal agora obrigou a sair. Tem que fazer isso com a mesma coisa com o Fico e com o Orbán também, para acabar com essa brincadeira deles, né? O governo Biden sancionou mais uma vez o setor petroleiro da Rússia agora, antes do Trump tomar posse, né? E isso está de acordo, tá? Isso já estava programado, mais essas sanções contra a frota sombria da Rússia. Cada vez vai ficar mais difícil para a Rússia. É por isso que a Rússia está ameaçando com um desastre ambiental na Europa, né? Bom, o Joe Biden também fez uma declaração dizendo que o custo da guerra para a Rússia é muito grande, mais de 600 mil mortos, né? E as tropas norte-coreanas também estão tendo alta taxa de mortalidade, segundo ele. Existe uma chance real da Ucrânia vencer. Eu diria que a essa altura do campeonato, a única chance que tem é da Ucrânia vencer, 100% de chance da Ucrânia vencer. Mas é lógico, ainda tem o fator Trump, né? O Putin disse que o principal objetivo deles na negociação agora é garantir que a Ucrânia não entre na OTAN. Então, segundo diz o Financial Times, o Putin já teria aceitado tudo, sair da Ucrânia e coisa e tal, não quer só a Ucrânia na OTAN. Está desesperado. Pode ser isso? Pode ser, mas eu acho pouco provável que tenha alguma negociação, qualquer negociação com sucesso com o Trump. Vamos ver o que vai acontecer, né? É um fator que a gente não sabe ainda. Vamos ver o que vai acontecer com o Trump. Agora, o conselheiro da Casa Branca, o John Kirby, diz que não vê nenhuma possibilidade de negociação com sucesso
tanto na Rússia quanto na Ucrânia. Ou seja, o Trump está falando esse negócio aqui, o Putin está falando esse negócio aqui, mas é tudo blá blá blá. Eu acredito nele. Eu acho também que não tem nenhuma possibilidade de acordo por hora, né? Bom, uma outra notícia que chamou muita atenção, né? Um mercenário do grupo Wagner foi preso cruzando a fronteira a pé do México pelos Estados Unidos. Ele estava carregando 2 passaportes, $4.000 em dinheiro e um drone. Nada disso por si só é proibido. Então você pode ter 2 passaportes. Se você tiver dupla nacionalidade, você pode ter 2 passaportes. R$24 mil, né? É um bom dinheiro, né? Mas não é uma fortuna. E um drone. Também não é proibido você ter drone. Mas você concorda que juntando essas 3 coisas com o fato do cara ser um mercenário do Wagner, não fica estranho essa história? Tá aqui, tem uma thread que declara, esse aqui é o cara, tá? Essa imagem aqui é dele ganhando o certificado de reservista dele na Rússia. Isso aconteceu há um mês atrás. Um mês ele ganhou esse certificado de reservista, de veterano da coisa, e tá aqui a cerimônia que ele ganhou. Ele é do Barcostostão e parece que o pai dele mora nos Estados Unidos. Então o pai dele estava querendo que ele fosse para os Estados Unidos, provavelmente para fugir da Rússia, né? O Barcostostão, para quem não sabe, é uma república dentro da Rússia, né? A Rússia tem isso, tem repúblicas que são dentro da Rússia. Ele tem duas cidadanias, o que não é permitido, nem pela lei do Cazaquistão, nem pela lei da Rússia, mas ele tem a dupla cidadania, Rússia e Cazaquistão, por isso que ele tem 2 passaportes. Então, aparentemente, não eram passaportes falsificados, né? Eram passaportes legítimos. Como que ele tem dupla cidadania em países que não aceitam dupla cidadania, a gente não sabe, né? Enfim, é uma questão que levanta muitas dúvidas, muita gente está preocupado com isso, tem se falado muito de drones nos Estados Unidos recentemente. O cara estava levando um drone, não sei que tipo de drone que é, pode ser um Mavic só, simplesinho. Ainda assim, será que estava fazendo espionagem para os russos, espionar instalações americanas? O que esse cara estava fazendo nos Estados Unidos? Se ele foi pego pela patrulha de imigração, mas quantos outros não passaram nessa festa que foi aí o governo Biden de imigração e não foram pegos, né? Quantos agentes russos devem existir hoje dentro dos Estados Unidos? É isso que eu falo. Eu sou totalmente favorável à imigração, mas eu vejo realmente com preocupação esse tipo de coisa. A minha visão é que o que está acontecendo na Europa, o que está acontecendo nos Estados Unidos no que tange a imigração, é muito mais do que um fenômeno espontâneo de pessoas buscando melhores condições de vida. É lógico que tem isso também, mas existe gente por trás disso. Tem gente forçando uma guerra híbrida. A Rússia está por trás disso. O Putin quer desestabilizar os Estados Unidos dessa forma, né? E, bom, saiu no Jornal da Record aqui que a Rússia usa soldados norte-coreanos como detetores de minas humanos na guerra da Ucrânia. Essa informação eu não vi nos tweets de lá não, tá? Mas eu não duvido não. Realmente o pessoal lá não gosta dos norte-coreanos. Vocês sabem, os soldados norte-coreanos são todos ladrões e coisa e tal, né? Foram mandados para essa guerra como punição, não são soldados regulares do exército norte-coreano, então serem usados como detetores de minas humanos não deixa de ser uma possibilidade, não duvido não descarto isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.